Fala pessoal, hoje estamos aqui começando o 15º episódio do nosso Opencast e a gente vem selecionando grandes parceiros para estar do nosso lado e hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o nosso pastor, amigo, em breve sócio aí de grandes negócios, Fábio. É nóis. Tamo junto. Um abraço. Seja bem-vindo aqui, Fabião, e fala um pouquinho da sua história, de quem é você, pro pessoal que tá nos assistindo aí, pra quem ainda não te conhece, a casa é sua, meu irmão. Se apresenta aí pro pessoal aí. Gratidão, Ramiro, gratidão, Opencast. Muito honrado de participar aqui desse 15º, né? Episódio. Eu creio que isso vai crescer muito, Ramiro, né? Tamo aí junto até depois do fim. E hoje, dentro das atividades que eu faço, né? Eu trabalho aí com algum ramo de representações e tal, mas tudo começou mesmo faz muito pouco tempo, né? Faz acho que 2 meses que eu tô morando aqui em Santo Antônio da Platina e eu era de Joaquintaba, meus pais são de lá, minha família tá, acho que o Ramiro também é de lá, né? Somos lá de Joaquintaba, né? E lá a gente começou uma construção. Eu acho que eu não vim do empreendedorismo, não vim desse crescimento por questão de cultura, por questão, né, realmente assim de família, e a gente foi se envolvendo com isso, né? Foi trabalhando com isso. E lá 15 anos atrás, depois de muitas coisas, né? Passei ali uma formação por educação física, sou bacharel em Direito, fiz faculdade de Direito, mas nunca exerci. Mas 15 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus, né, muito poderoso, não com a religião, mas com o próprio Cristo, que mudou, assim, totalmente a minha trajetória, a minha. Ali a gente se conectou realmente, assim, a um propósito, a uma missão, e durante 10 anos nós pastoreamos uma igreja local lá em Joaquintaba, chamada CFA. Uma comunidade que hoje está lá, muito bem formada, uma igreja em célula, pregando a graça, e aí Deus se movimentou e a gente veio parar aqui em Santo Antônio agora. Sou casado com a Michele, tenho uma menina de 20 anos de idade e tenho outra menina de 10 anos de idade, que é a Mayla. Que legal. Então estamos aí construindo aí uma história junto. É importante. E Fábio, eu quero que você deixe uma dica para a gente começar esse bate-papo nosso. A importância de você estar conectado com a palavra, a importância de você colocar Deus na frente antes mesmo de negócio, antes mesmo de família, tá por dentro do assunto, entender que hoje, Fábio, a gente começa a entender que a gente tem que começar pelo espiritual para depois a gente entender e fazer negócio no mundo da nossa vida. Qual que é a importância e que palavra que você deixa pro pessoal hoje aí, que pra gente começar esse bate-papo nosso, a importância de você estar no íntimo com Deus, vamos dizer assim. Isso, Ramiro, assim, é bom a gente deixar bem colocado, né, que você viver uma vida espiritual não tem nada a ver com uma vida dentro da igreja. Né? Uma vida dentro da igreja, talvez você se torne só um religioso, mas uma vida conectada com a fonte, né, com realmente o Criador de todas as coisas é muito diferente. A gente aprende isso durante uma caminhada, sem sombra de dúvida, uma caminhada. Um pouquinho assim para vocês entenderem, né? Com 13 anos de idade eu já vivi uma crise existencial, né? A crise de que eu sempre falo das 3 bases, né? Que são difíceis, que a gente passa uma vida toda tentando responder. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Para onde eu estou indo? Então, baseado nessa tríade, né? O ser humano, o homem, ele passa então a descobrir e querer saber um pouquinho mais, né? Hoje o conhecimento que eu tenho adquirido através da palavra não é nada parecido com o que eu vivia até ali, antes de 15 anos atrás. Né? Conectar com a palavra é você dar vazão à existência e conectar um propósito. Um pouquinho antes de vir para cá, eu estava lendo uma história, né, o cara falando de um bilionário, né, inclusive é o cara que criou o Minecraft, o criador do Minecraft. Que legal. O cara, ele ficou assim, multimilionário, só que ele foi criado com a missão de desenvolver jogos. A empresa cresceu tanto, que ele passou a ter que fazer reuniões, empreender, montar equipe, todas essas coisas. Um dia ele colocou no Twitter, né, que assim, olha, se alguém tivesse interessado, que ele venderia a parte dele. E ele vendeu por um valor absurdo, comprou uma mega mansão em Los Angeles e vivendo uma vida de rei, porém uma vida vazia. Né? E aí ele tentou outros negócios e tal, e aí a conclusão desse cara que estava analisando a vida dele, ele disse assim, olha, ele teve tudo, se tornou um bilionário, mas perdeu a essência. E a essência dele era somente criar jogos, né? E todos nós, como ser humanos, o Ramiro, né, o pessoal da técnica aqui, o pessoal que está nos ouvindo, todo mundo tem um propósito, uma missão.
Então você precisa ativar isso. Que o nosso trabalho seja ativado em relação a nós, não seja só o trabalho por ganha-pão, mas que seja a nossa missão na Terra, né? Que seja algo assim. E isso nós vamos encontrar, existem várias filosofias, várias ciências que vão tentar distinguir isso, mas sem sombra de dúvida, Ramiro, de todas que eu já estudei e li, né, e algumas eu até pratiquei, a palavra de Deus, ela é algo assim surreal. Né? Então ali tem até um cara que a gente conhece muito no meio digital, que é o Thiago Brunet. Ele tem um livro, né, que fala sobre os segredos milenares, né? São tantos princípios, né, que foram escritos há 5.000 anos atrás, mas tão atuais, que faz com que a gente desenvolva, né? Desenvolva o quê? O autoconhecimento primeiro, e a partir desse autoconhecimento explodir para os mundos dos negócios, os relacionamentos, e principalmente, não só isso, mas conectando a um propósito, a uma missão. É muito importante isso, Fábio, que a gente tá conversando aqui e entendendo sobre isso, e você tocou num ponto muito forte, que é a gente não perder a essência. A essência do que a gente foi criado. Você falou muito bem sobre isso. Que propósito que a gente foi chamado para estar na Terra, né? Sim. A gente tem que trazer isso para o nosso cotidiano e entender que muitos empresários que nos assistem, eles vão entender de uma forma que hoje, a mentalidade hoje nossa, Fábio, está muito acelerada. E a gente vem conversando, vem entendendo que hoje o melhor amigo não é aquela pessoa que você conversa todo dia, mas é aquela pessoa que acontecer qualquer coisa, a hora que você me liga ou a hora que a pessoa te liga, você já sabe que ele é um verdadeiro amigo. Então hoje a gente, aprofundando nesse segmento, né, na palavra em si, a gente tem resposta para tudo. Resposta para tudo, né? E Ramiro, é muito interessante, cara, quando você entende a ideia original de Deus, né? Se você for olhar em Gênesis, ele traça o que eu chamo de propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é Gênesis 1:28. Sede fecundos, ele cria o homem e diz, olha, sede fecundos, agora multiplicar e encher a terra. A ideia de Deus era o empreendedorismo. Ele cria o homem para que o homem se multiplicasse. Então, a multiplicação, a prosperidade, não só na acepção da parte financeira, mas o crescer e o multiplicar é a ideia de Deus. Então, quando nós aplicamos a ideia de Deus no mundo do nosso negócio, né, o crescimento é muito maior. Né? Só que hoje, por essa vida acelerada, né, e midiática que nós vivemos, às vezes a gente traça alguns parâmetros de comparação. Né? Então, às vezes a gente acredita que o sucesso é só o cara que se tornou bilionário ou milionário. Não, o sucesso ele é muito mais além do que isso. Né? O sucesso é você ter paz, né? Conectar com aquilo que é a sua essência, você desfrutar. A ideia de Deus era que Adão e Eva desfrutassem daquilo que ele tinha criado. A ideia de Deus não mudou. Então, mais do que a gente praticar a multiplicação, o empreendedorismo, as nossas empresas e tal, sem sombra de dúvida, a gente entender que estamos ali desfrutando daquele processo, seja ele um processo de muito trabalho, né? Às vezes eu acompanho você, altas horas trabalhando, né? Mas que isso seja um processo desfrutado, né? Você vai colher frutos daquilo, bom, mas que seja um processo desfrutado. Né? O bate-papo nosso tá bom, tá legal, e eu quero que você deixe aí, antes da gente ir para a reta final, uma dica pro pessoal aí que é empreendedor, pro pessoal que tá nesse segmento, tá pensando em começar um negócio, porque assim, tem muita gente que me chama, Ramiro, me ajude, Ramiro, eu preciso de uma dica, eu tô começando um negócio. Primeira coisa, eu acho que todo e qualquer negócio a gente precisa entender por que você tá abrindo um negócio e qual que é o propósito seu por trás disso. Porque assim, hoje em dia, se você pensar em criar um negócio só para ganhar dinheiro, cara, sai disso, que isso não vai dar certo. Vai trabalhar com outra coisa, porque o empreendedorismo hoje é muito mais propósito, é muito mais se ajudar pessoas do que ser ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência, a mesma coisa, você vai pegar um produto, você vai vender para um cliente. Ele vai te pagar, isso é consequência, mas antes de você vender, você vai ter que ajudar a pessoa a relacionar, você que não gosta de sair no sol, tem um produto que vai te ajudar. Então você tem todo um propósito por trás, antes mesmo de você vender um produto para ele. Então, fala um pouquinho pro pessoal aí a importância desse propósito e do empreendedorismo hoje no mundo nosso atual. Porque assim, muita gente entra nesse mercado de empreendedorismo achando que é dinheiro fácil, achando que vai ficar rico, achando que vai mudar de vida, mas esquece do trajeto até chegar nisso, né? Entendeu? Muita gente fala,
Pablo Marçal, Joel J, os caras tá bem, não sei o quê. Mas ninguém entende, para analisar o processo disso, entendeu? E na sua visão referente a isso, qual que é o seu conhecimento? O processo desse estudo de você ser empreendedor, né, é você entender, a base de tudo, né, Ramiro? Entender que nós já nascemos empreendedores. Então todo mundo tem essa parada de querer multiplicar, e mesmo que o cara fale assim, eu não quero empreender. Eu era um cara, pra você ter uma noção, de uma timidez tão grande, que com 13 anos de idade a minha mãe pagou pro dono do bar me contratar para que eu não fosse tímido mais. E foi ali realmente que começou o meu processo de venda. Mas até 3 anos atrás, se você falasse para mim assim, Fábio, vá vender um produto. Eu falei assim, caramba, eu não sei vender. Eu não consigo vender. Né? Mas aí eu fui me conectando com algumas pessoas que assim faziam, né? Que estavam naquele momento, iniciando seus empreendimentos, iniciando a sua jornada ali e tal. E aí eu peguei gosto pela coisa, sabe? E hoje eu descobri que na verdade tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Então, quando nós falamos de venda, nós estamos falando assim, não só do lucro obtido em cima do produto, mas estamos falando assim, de conexões com vidas, né? Eu tenho um exemplo de uma das marcas que eu represento, que é a Momentos Paris. Estávamos conversando aqui no off, né? Uma senhora de 72 anos, né? Que hoje ela monetiza por baixo em torno de 6 a 7 mil por mês, só de comissão do produto que eu vendo para ela. Né? 72 anos. Mas ela trabalha então de sol a sol, de madrugada até... Não, ela trabalha 3 horas por dia. Esse é o empreendimento dela. Eu falei, nossa, mas como ela consegue fazer isso? São 50 anos trabalhando de venda. São 50 anos construindo uma carteira de clientes. São 50 anos de sol a sol, não recebendo, passando as dificuldades. Né? Então, assim, dinheiro fácil não existe. Né? O segredo do sucesso é ralar e ralar muito. Muito Batalhar todos os dias. Batalhar todos os dias e oferecer essa oportunidade para aqueles que estão próximos da gente, né? Sim, porque assim, tem várias coisas boas do nosso lado, Fábio. Eu costumo falar para todos os empresários que estão aqui na nossa região, como que o nosso norte é rico. Você visita empreendedor todos os dias. Você visita negócio. Eu falo com clientes todos os dias. E tem muita gente que sai daqui de Santo Antônio e vai comprar um perfume ou um produto lá em Ourinhos, porque é estado de São Paulo, ou vai para Londrina. Longe disso, a gente precisa valorizar quem está do nosso lado. As oportunidades existem aqui. Eu li um livro muito forte nessa parte de venda que fala assim, do porteiro ao presidente, todo mundo vende, todo mundo atende. Então é algo muito forte, porque assim, o porteiro vende a hora que recebe, o presidente vende e atende a hora que está lá em cima. Então, eu acho que a gente lidando com esses dois extremos, Fábio, o espiritual e o empreendedorismo, ele está muito ligado ao quê? A essa união. A gente tem uma união. A gente conversando aqui no office, a gente conversou que tem uma pessoa em comum que precisou desse acompanhamento do homem, do psiquiatra ali para se melhorar. Mas hoje, quando você precisa primeiro se conectar com o espiritual, o seu negócio, trazer o espiritual pro seu negócio, eu acho que tudo fica mais leve de se resolver. Não, entendeu? Sem sombra de dúvida, né? Nós somos um ser tricotômico, né? Somos um espírito, uma alma e um corpo. A 1ª Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre isso em 23. Então, a nossa sacada é você governar as 3 esferas da nossa vida. Governar o nosso corpo, que é uma dificílimo, né? Para quem já tem essa dificuldade, coisa que eu estou lidando já faz 2 anos e não é fácil lidar com a nossa psique, a nossa mente, a nossa alma. Aí você vai ter mais oportunidades da gente estar junto aí nesse podcast. E Fábio, mais uma vez te agradeço aí de coração mesmo por estar conosco aí. E eu vou deixar a rede social dele aqui, a minha, de todo mundo para se conectar, para seguir o cara, porque ele é fera e a gente vem se conectando junto aí. Mais uma vez, de coração, meu irmão. Nós. Obrigado, viu? E deixa uma frase final pro pessoal aí que tá nos assistindo aí, te acompanhar e falar que tudo é possível através da... Independente da sua idade, não desista. Eu fui alguém que matou muitos sonhos até os 40 anos de idade, amigo, quase, mano. E hoje eu tô vivendo assim a melhor fase da minha vida, com 46, empreendendo e realmente assim projetando coisas grandes e inimagináveis. Então, não desista, não desista. Conecte com a pessoa certa. E principalmente, né, Ramiro, trabalho marketing, né? O marketing depois da pandemia virou peça essencial para uma empresa, está aí o Ramiro aí com toda a sua empresa.
Um abraço no coração e vamos que vamos. Tamo Isso é junto. importante, cara, porque assim, só finalizando aqui, toda vez que eu converso com o Fábio, rapaz, é uma calmaria, uma tranquilidade. Ele tá no trânsito, ô meu irmão, tudo bem, tudo certinho. É uma pessoa que você consegue enxergar que Deus usa essa pessoa para ajudar outras pessoas. Então fica aqui meu agradecimento, quero estar participando, quero estar mais junto com você nos negócios, a gente tá se aproximando muito aí. Já tem novidade aí, né, meu? Tamo junto, obrigado, gente, mais uma abraço. vez aí, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.